Você já sorriu hoje? Eu vou te mostrar como sorrir pode melhorar o resultado da sua equipe, dos seus negócios e até melhorar a sua qualidade de vida. Vem comigo que a conversa hoje é sobre como sorrir impacta a nossa comunicação e a nossa vida. Oi, eu sou a Gi Betim, comunicóloga, jornalista e aqui uma sorridente tentando melhorar esse hábito, sorrir mais, melhorar minha vida. E como você já sabe, ou não, se você chegou aqui, seja bem-vindo, chegou agora ao canal, seja bem-vindo. Nesse canal a gente tem conversado sobre ferramentas de comunicação, de neurociência, filosofia, enfim, ferramentas que podem auxiliar você na sua comunicação consigo mesmo, na sua comunicação para com seus pares, para com sua equipe, no seu negócio, no seu dia a dia, para melhorar a sua vida, elevar a qualidade de vida, elevar seus pensamentos, elevar a qualidade das suas relações. E sim, por que não, a te tornar um líder mais empático, mais facilitador para a sua equipe, um líder com melhores resultados? Vambora? Vamos falar sobre isso? Hoje a conversa é sobre sorriso. Um vídeo recente aqui no canal, depois a gente deixa aqui o link também para você que chegou agora acompanhar. Vai ser um vídeo recente aqui falando sobre 2 dos 7 sentidos. Sim, nós temos 7 sentidos e não 5, como a maioria de nós acredita. 2 desses 7 sentidos, que são os mais recentes, né, descobertos mais recentemente, eles falam sobre como o nosso corpo entende as mensagens, aliás, o nosso cérebro entende as mensagens que o nosso corpo está passando. Tá? Isso tem muito a ver, um deles mais com relação aos nossos órgãos, e aí a capacidade da gente de respirar, se manter tranquilo, faz toda a diferença. E o 7º deles, que é do qual eu falei um pouco mais no vídeo e é um que eu tenho estudado um pouco mais, que é a propriocepção. Propriocepção fala muito sobre como a gente reage, como é que a gente está reagindo com a curvatura do nosso corpo, com a nossa postura, com a forma como que a gente está se expressando, então através das nossas expressões faciais, tudo isso está mandando mensagens diretamente para o nosso cérebro, que vai ativar áreas específicas dele e fazer com que a gente fique mais estressado, com raiva, mais acordado, mais desperto, na defensiva, ou também mais empático, mais gentil, mais aberto a conversar com as outras pessoas, gostando mais da vida, tendo reações mais tranquilas. E tudo isso tem a ver com comunicação. Como tem a ver com comunicação? Porque a forma como a gente conversa com as outras pessoas, incluindo a nossa postura, é comunicação. A forma como a gente conversa com a gente mesmo, com essa voz na nossa cabeça, né, é comunicação. E aí, vou aqui lembrar, bater nessa tecla muitas vezes, nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos aquele que observa os nossos pensamentos, tá? E dessa forma, se a gente tem a capacidade de observar, escolher, né, dar vazão aos pensamentos, a gente também tem a capacidade de reorganizar alguns hábitos, de reorganizar a nossa postura, de prestar atenção em como estão as nossas expressões faciais. E tudo isso nos tornar tanto mais conscientes, como também pessoas mais fáceis de conviver, pessoas com mais empatia com o próximo, que conseguem identificar, inclusive, alguns sinais nos nossos liderados, na nossa equipe de colaboradores, na nossa família, enfim, nas pessoas que estão próximas da gente, construindo relações mais saudáveis, mais salutares para todos, né? E isso tudo tem a ver com se tornar um bom líder, né? Platão diria que para ser um dirigente, você primeiro precisa se autodirigir, aprender a se autodirigir. Olha que bom, como que a gente então, entendendo isso, melhora a si mesmo para depois a gente também ir levar para a sociedade, para a nossa empresa, para a nossa comunidade, líderes melhores, mais prontos. Aprendendo tudo isso. Tá? Agora, então, você está aí falando, tá, bacana, gente, falou um monte de coisa, o que tem a ver sorriso com isso?
já fiz esse preâmbulo, você já entendeu um pouquinho de onde eu quero chegar, tenho certeza disso. Se a gente, então, manda para o nosso cérebro algumas informações de acordo com as nossas expressões faciais, o sorriso é uma expressão facial que faz uma maravilha na nossa mente, no nosso cérebro. Eu separei aqui alguns estudos, porque eu não quero ficar trazendo só achismo, né? E nem unicamente a minha experiência de vida. Na minha experiência de vida, eu posso te dizer que sorrir ajuda muito. Então, só pela minha experiência, eu te diria que faz toda a diferença. Quando a gente vai falar com as pessoas sorrindo, quando a gente, antes de fazer uma reclamação, a gente respira fundo e sorri, né? O sorriso, ele tem a capacidade de mudar muita coisa, fisiologicamente falando, há outras realmente impactos nas nossas emoções, na forma como as pessoas falam com a gente, tudo isso tem realmente um poder, né, que vem junto com o sorriso, mas agora a ciência já consegue explicar, inclusive com muitos estudos. E aí eu fui atrás aqui de entender alguns estudos para trazer para vocês um pouquinho de ciência, para embasar o que eu tenho falado para vocês, né, de ferramenta de autoliderança, de autogestão, de autodesenvolvimento. A gente não tem que só cair em papo de coaching, papo de mensagem de WhatsApp, vídeo motivacional, não é sobre isso. É sobre a gente entender realmente como é que este corpo, essa máquina incrível e maravilhosa funciona. E aí a gente aprender a reconhecer, né, como é que o nosso corpo está reagindo e também como que a gente imputa nele, como é que a gente dá ordens para ele reagir melhor. Então, é sobre isso que os estudos e a neurociência têm ido buscar, e eu venho aqui juntando tudo isso, eu vou entendendo, faço essa função de estudar um pouquinho, buscar as informações e trazer aqui facilitado para que você use no seu dia a dia, para que você passe a sorrir mais de forma consciente, tá? Então, vamos falar sobre alguns desses estudos. Um deles que eu separei aqui é o sorriso, que o sorriso traz um bem-estar psicológico, né? Essa é a hipótese de feedback facial, essa teoria que é desenvolvida pelos psicólogos Paul Ekman e o outro psicólogo eu tenho aqui conduzido por Strack, Martin Stepper, não sei falar os nomes deles, mas deve ser isso mesmo, em 88, que é uma pesquisa que eu até citei aqui no outro vídeo, que eles fizeram um estudo pedindo para que as pessoas simulassem um sorriso com lápis na boca, né? E aí, entre os dentes, simulavam um sorriso ou as expressões faciais de raiva, e isso mudava como eles gostavam mais ou menos daquilo que eles estavam vendo. Eles estavam vendo algumas imagens, e aí, quando eles estavam sorrindo, eles tinham mais facilidade de gostar daquilo que eles estavam vendo, né? Esse estudo foi replicado, foi debatido, mas a ideia central, ela permanece, que é que realmente o sorriso pode influenciar o estado emocional. E aí, eu vou concordar com esse estudo mesmo sem nunca ter feito, mas trazendo de novo para a minha vida. Eu tenho um pequeno ritual que eu faço com frequência. Eu falei já aqui dos meus rituais, né? Esse é mais um. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente é pego por uma mensagem que a gente chega no WhatsApp, um e-mail, uma ligação, enfim, que te balança, né? Que às vezes vem aquela notícia, um cliente chato, enfim, tem mil e uma situações que a gente chega a essas mensagens e que a gente tem que dar uma resposta. E aí, se eu for dar a resposta do jeito que eu tô, chegou a mensagem, eu li aquela mensagem, o que a gente faz com o celular na mão? A gente vem aqui para a expressão facial, franze a testa, nasce aqui as rugas todas de preocupação e raiva, o meu cérebro ativa a minha amígdala, que faz com que eu fique na defensiva ou que eu ataque. E aí, o que eu faço então quando acontece isso? Eu tiro o celular da mão, abro o peito, respiro profundamente e sorrio. E muitas vezes eu falo assim, vou responder, ser maravilhoso, eu vou responder. Eu vou responder assim, do jeito que eu preciso responder. Eu tô sendo irônica, sarcástica, sei lá que não você quer dar isso.
mas eu estou forçando um sorriso. E esse ato de eu organizar a minha postura, abrir o peito, respirar profundamente e sorrir mesmo que forçosamente, já faz com que, ao pegar de novo o celular, eu não esteja tão bélica, não esteja tão pronta para atacar. Então, ele gera, assim, um bem-estar psicológico, uma facilidade de resposta, né? Ele gera, assim, influencia o estado emocional. Já percebi isso e faço com frequência e preciso fazer ainda mais agora que eu tenho consciência do que é que eu estou fazendo, né? Isso é bem interessante. Outro estudo que eu separei aqui para você é sobre a redução de estresse e ansiedade. E aí, quem é hoje em dia que não está estressado e ansioso? Quem? Tá todo mundo estressado e ansioso, gente. Todo mundo. Todo mundo mesmo. E eu digo para você que eu até já consigo, como eu me auto-observo demais, né? E eu já tive processos de estresse bem intensos, parar no hospital, achando que estava infartando e tudo mais. Hoje, com um pouquinho mais ágil do que na época que eu fui parar no hospital, mas hoje eu consigo identificar que eu tive um pico de estresse, que o nível de cortisol subiu, mudou o batimento cardíaco, enfim, né? O meu ritmo cerebral de pensamento muda muito, então eu consigo saber que eu estou no processo de estresse com mais facilidade, né? E muito por conta do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que a gente libera quando muda o batimento cardíaco, altera a respiração, enfim, tem uma série de coisas que fisiologicamente a gente faz que aumenta isso, os níveis de cortisol. E aí, esse estudo da Universidade de Kansas, por duas pesquisadoras, inclusive, a Tara Crush e a Sarah Prisman, em 2012, descobriu que mesmo que a gente sorria forçadamente, né, do jeito que a gente estava fazendo aqui mais cedo, de forçado mesmo, sorrir forçadamente pode ajudar a reduzir tanto a frequência cardíaca quanto os níveis de estresse após uma situação difícil. Sabe aquele rindo de nervoso? Isso, rindo de nervoso mesmo. Ele pode te ajudar, tá? A reduzir esse efeito do estresse, a melhorar também a sua frequência cardíaca e, como eu já falei no vídeo anterior, a gente muda a forma como a gente pensa, reage e a nossa liberação de hormônios se a gente consegue organizar também os nossos órgãos aqui. Então, se eu consigo sorrir e acalmar a minha frequência cardíaca, melhorá-la, isso, o coração também manda uma mensagem para o cérebro que tudo bem por aqui, pode relaxar. E meu cérebro, então, começa a produzir relaxamento, diminuindo o índice de cortisol. Olha que maravilhoso que é essa máquina que é o corpo humano, não é? Eu acho isso maravilhoso. Então, sorrir de nervoso tá valendo, tá? Tá valendo. Pode sorrir de nervoso, não tem problema nenhum. Ainda nessa linha, né, de como os benefícios para o nosso corpo, um terceiro estudo, já de 2010, ele mostra que os participantes que sorriam genuinamente enquanto realizavam tarefas estressantes tinham uma recuperação mais rápida da frequência cardíaca. E isso sugere que o sorriso pode ajudar a regular a resposta fisiológica ao estresse, favorecendo sua saúde cardíaca. Então, antes a gente falou sobre o cortisol, mas ele também fala sobre a saúde do seu coração, tá? Então, sorrir mais pode te ajudar a ter um coração mais saudável. Olha que lindo isso! Não é maravilhoso? O simples ato de sorrir com frequência e genuinamente. Agora tem que ser o genuíno, tá? Não é só forçar, não. Mas sorrir genuinamente pode ajudar a gente a ter um coração mais saudável. Um coração, cara, eu não vou nem entrar em física quântica para falar de vibração de coração, que aí é um papo cabeça muito mais complexo. Vamos nos ater só ao sorriso aqui. Mas olha que maravilha que é você sorrir genuinamente enquanto está fazendo algo estressante, como eu aqui, que estou gravando um vídeo, que é algo que pode ser estressante. Está também cuidando do meu coração. Não é lindo? Achei muito bonito isso. E importante para a gente trazer para o dia a dia. A gente cultivar o hábito de sorrir mais, mesmo nos momentos de tarefas difíceis, né? Quarto estudo que eu separei para ti
foi o impacto social e comunicação não verbal. E aí, esse é um estudo que mostra que as pessoas que sorriem frequentemente são percebidas como mais simpáticas, confiáveis e acessíveis. E aqui, meu amigo, minha amiga, se você lidera equipes, se você trabalha com o público, se você faz atendimento a cliente, se você precisa lidar com situações tensas, com pessoas difíceis, olha que maravilha que é quando você consegue cultivar o sorriso nessa face linda. Por quê? Você vai ser vista como mais acessível. Isso para líderes é fundamental. A sua equipe precisa te acessar, precisa ter tranquilidade para falar com você, né? Para ter conversas difíceis, né? A sua equipe deve te respeitar, óbvio, mas não temer, né? E quando a gente sorri mais, melhor falar com um líder, com, né, um chefe que é carrancudo ou com um que te recebe sorrindo? Com quem que você quer conversar? Né? Com que você se sente mais próximo, mais aberto a ter uma conversa, a pedir algo, a contar algo que deu errado? Então, a gente não gosta de conversar com pessoas que já chega naquela expressão da raiva, né? Será que essa pessoa chega de peito aberto para falar com a gente? Então, se você é um líder, mesmo que seja na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com seus sócios, se você está em posição de liderança, cultive o sorriso nesse sentido, tá? Aqui, esse estudo demonstrou que pessoas que sorriem em contextos sociais aumentam as chances de serem bem vistas e de criarem conexões sociais mais fortes. Tá? Além disso, o sorriso costuma ser contagioso. Eu achei isso maravilhoso. Quando a gente sorri, é muito mais provável que a pessoa sorria de volta. Então, testa isso. Eu tenho trazido sempre aqui para vocês a ideia de testar algumas coisas. Testa isso. Sorri, mesmo para uma pessoa que está de cara amarrada lá, que está emburrada. Chega sorrindo. E veja se minimamente, quando você terminar essa conversa, sorrindo, se ela não vai se sentir mais leve, se ela não vai ter pelo menos aquele sorrisinho de Mona Lisa, mas vai ter mudado isso. O sorriso é contagioso mesmo. Isso é uma das coisas que eu experimento muito. Eu tento chegar sempre sorrindo, falar com as pessoas sorrindo. Isso muda muito. As pessoas se abrem mais para te ouvir. E aqui um quinto estudo, que já é da neurociência, falando sobre o aumento de endorfina, tá? Esse estudo, ele fala, são mais de um estudo, né, que mostram que o nosso cérebro trabalha diferente e ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, e o que faz com que a gente libere mais endorfina, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores que melhoram o humor, promovem sentimentos de felicidade, né? Então, além de melhorar o estado emocional positivo, ele também pode induzir esse estado, tá? Então, sorrir pode fazer com que as áreas do seu cérebro de recompensa trabalhem mais e gerem mais serotonina. Veja, as pessoas que sorriem muito tendem a ser mais genuinamente felizes, né? Elas tendem a se sentir melhor, ter menos estresse. Isso é fantástico, fantástico. Uma ferramenta que está aí. Na sua face, no seu rosto. É só você usar, meu querido, minha querida. Olha que fácil isso. E para finalizar os estudos, eu separei também uma pesquisa publicada no Journal of Economic Psychology em 2001. Se eu estiver falando mal ou errado em inglês aqui, vocês fingem que não aconteceu. Descobriu que sorrisos estão relacionados a comportamentos altruístas. O estudo mostrou que as pessoas tendem a ser mais cooperativas e altruístas para quem sorri com elas. O que você acha? Você concorda com isso? E aí eu vou de novo trazer esse ponto para você que está em posição de liderança. Será que as pessoas à sua volta não estariam mais propensas a cooperar entre si e contigo se você fosse mais sorridente? Será que seus clientes não te dariam feedback melhores se eles fossem atendidos com sorrisos?
Entende? Quando eu falo, e falo com frequência aqui, que a gentileza dá lucro, que a gentileza melhora a nossa saúde, melhora e fortalece as nossas relações e vínculos interpessoais, tem a ver com isso também, né? Quando você pensa numa pessoa gentil, eu tenho certeza que na sua cabeça essa pessoa gentil está sorrindo, né? Ou sorri com frequência. Então, se vai entendendo que as peças vão se encaixando, não tem como ser... Aliás, até tem como ser uma pessoa gentil que não é uma pessoa sorridente, mas talvez seja mais fácil se tornar uma pessoa gentil se você começar a sorrir mais para as pessoas. Entende? Começa o processo, uma coisa vai trazendo a outra. Ou se você já é uma pessoa gentil, sorria mais. Se você sorri muito, trabalhe mais com a gentileza. Mas tudo isso está conectado. Tudo isso vai fazer com que a sua comunicação interna funcione melhor e que sim, a partir disso, a sua comunicação para as pessoas à sua volta também funciona melhor. Às vezes a gente fica numa ideia de que construir relações é algo complexo, de que liderar é dificílimo, exaustivo e tudo mais. E até é, né? Em alguns momentos é sim. Mas tem pequenas ferramentas que a gente pode trazer para o dia a dia que vão facilitar muito, abrir portas, né? Abrir conversas, fazer com que as pessoas estejam menos na defensiva e mais dispostas a te ouvir, a colaborar, e que essas pessoas também possam se contagiar pelo sorriso, sorrir mais e diminuir estresse, né? Ter respostas positivas do seu corpo, gerar neurotransmissores positivos. Olha que lindo isso! É uma corrente muito boa e muito fácil, muito gostosa de executar, não é? Então, esse vídeo aqui, 20 minutinhos, para embasar para você que vale muito cada sorriso que você dá. E que vale ainda mais na construção da sua equipe e da sociedade em que a gente vive, se cada um de nós passar a sorrir um pouco mais. As coisas vão ficar, mesmo que um pouquinho mais fáceis, menos estressantes. E se tem menos estresse no nosso dia a dia, todo o resto já vai ficando melhor junto, não é? Olha que construção bacana que a gente pode fazer com uma ferramenta gratuita, disponível a todos nós. Quer sorrir? Te convido a fazer esse exercício e trazer também para a sua vida e para a vida daquelas pessoas que estão à sua volta ferramentas como essa, que são gratuitas, disponíveis a todos nós e que podem melhorar muito a qualidade das nossas relações, elevar a nossa vida, elevar nossos pensamentos, elevar nossas emoções, por que não? Vamos falar mais sobre esse tipo de assunto? A gente está com frequência aqui. Toda terça e toda sexta tem conteúdo para partilhar com você um pouquinho das ferramentas que eu uso, dos estudos que eu faço e de coisas para a gente aplicar juntos e melhorar a nossa vida. Vamos deixar de levar a vida e elevar por mais conteúdos densos, prazerosos e que façam a gente sorrir. E se esse vídeo de alguma forma te fez pensar e abrir um sorrisinho que seja aí, compartilha. Compartilha com alguém que está precisando sorrir um pouco mais, ou que já sorri muito e não faz ideia de como tudo isso está impactando na vida dela. Faz isso. Leva alegria e sorrisos para mais pessoas. Eu te agradeço. Para mim, vale muito. Obrigada e até a próxima com mais Eleves.